Benvenuti. Estamos aqui novamente para mais um episódio do Saúde e Leveza com Andrea Bottoni. Tenho o prazer, a honra, a alegria que a Samira Barcelos, aceitou este meu convite da gente dialogar um pouco juntos sobre elementos que possam gerar reflexões sobre qualidade de vida, bem-estar, a vida como ela é. Samira, você é nutricionista, a gente já se conhece há alguns anos. Fala um pouco de você para as Olá a pessoas. todos, eu agradeço o convite, fico honrada, muito feliz. Então, como disse, é um querido para mim, eu sou Samira Barcelos, sou nutricionista de formação há 15 anos, especialista em terapia nutricional e nutrição clínica. Ao longo desses 15 anos aí, pude vivenciar diversos cenários da nutrição, desde nutrição e marketing, em contexto hospitalar, já fui de rede privada, atualmente sou de rede pública, sou mestranda, tenho uma verdadeira paixão pela nutrição. Em resumo, é isso. E você gosta de estudar? Muito. Perché agora, mesmo na sua atuação hospitalar e na sua atuação, vamos dizer, de nutricionista, de consultório, de atendimento, tá certo? Que você realiza, você decidiu fazer um mestrado. Quer dizer, você decidiu, fez processo seletivo, já não foi só decidir, quero fazer. Você fez todo um planejamento e agora você também, por isso, continua estudando e se aprimorando, indipendentemente da questão do título, do estudo por uma questão técnica. Estudar, se a gente tiver oportunidade e também a vontade, é importante. Muito. Eu sempre falo assim, conhecimento é poder. A partir do momento que você tem conhecimento e fala com propriedade daquilo, porque você entendeu, você buscou evidências, você já tem um diferencial. Conhecimento é poder. A questão do mestrado, você sabe como que eu decidi fazer o mestrado? Foi assim, ainda é engraçado que quando eu optei pela nutrição, lá atrás, era um professor meu, né? No ensino fundamental, falou, olha, não esperem chegar na cara do gol para vocês escolherem o que vocês querem ser. Já vai pensando. Eu era muito ansiosa, então já fiquei preocupada e comecei a pensar. E aí ele dava dicas. Vai, escolha aquilo que vocês gostem, que vocês vão levar para a vida e coisa e tal. Fui pensando, eu gosto de comer, gosto de comida. Aí falei para ele e ele falou assim, tem gastronomia. Eu falei, não, mas cozinhar não. Tem outra coisa? E aí, na próxima aula, isso passou dias, eu falei, olha, tem um curso novo chamado Nutrição, e na época tinha uma feira para os estudantes, onde você tinha contato com as profissões. Ok. Fiz a faculdade pensando na área infantil, porque eu gostava muito de criança e fui maturando, e aí mudei totalmente. No final do curso, eu pensei, poxa, eu gosto da nutrição, gosto de estudar, de saber, de conhecer, mas eu acho tão legal explicar. Daí surgiu o interesse em querer ser uma acadêmica ou uma professora, mas da área da nutrição. E fui trabalhando para vivenciar a nutrição e amadurecendo a ideia, o que é um mestrado, onde faz, porque até então eu não sabia que para ser um professor ou um acadêmico, você precisava desse título. De fazer uma pós-graduação stricto sensu. Exato, eu não sabia, ainda era nova, então a ideia foi se maturando. E aí hoje, por que depois de muito tempo fiquei em algumas instituições estudando, né, tentando, aprendi muito, cresci enquanto profissional e percebi que realmente o conhecimento ele é poder. Ele te deixa à frente, mas o conhecimento por si só não vale de nada. Então, como que você pode aplicar esse conhecimento? Porque se você se manter sempre atualizado, buscar evidência científica, por quê? Para quê? A troco de quê? Então, ele é poder, mas se você sabe utilizar esse conhecimento, e você pode usar em vários cenários.
interessante, obrigado, Samira. Inclusive, a gente, em algumas ocasiões no passado, nós conversamos justamente sobre estas questões acadêmicas, mas aí eu gostaria que você explicasse um pouco melhor para mim e para nós, quando você fala é poder. Explica um pouco melhor. Vou dar um exemplo pessoal, tá? Então, claro, eu não quero polemizar, mas dependendo, sempre estive em cenários onde eu era a única mulher preta. Então, de certa forma, existe um julgamento onde você precisa se mostrar um pouco mais, né? Então, eu lembro que minha tia falava, a gente precisa matar um leão por dia, você precisa mostrar para que veio e coisa e tal, né? Então, dentro dos cenários por onde eu passei, cenários profissionais, foi o que me destacou. O mostrar e aplicar o conhecimento. Então, sempre gostei, para mim é fácil e é interessante, é gostoso pegar algo e ler e me debruçar naquilo e entender. Mas eu percebi que eu consegui usar isso a meu favor. Então, ou seja, eu estou num emprego novo. Então, como é que eu posso usar esse conhecimento? E se torna, porque chama a atenção. Você fala, opa, olha, ela trouxe evidência científica, mas ela também consegue fazer essa fusão, que eu acho que é o importante de nós profissionais, usar esse conhecimento aplicado à prática, né? Isso vai te empoderando enquanto profissional, enquanto pessoa, trabalha até sua autoestima, você fala assim, nossa, às vezes é engraçado que no comecinho da carreira, eu era muito insegura, eu mesma me olho e falo, eu não consigo imaginar que eu poderia chegar onde eu cheguei, de falar aqui com você e com naturalidade. Eu era bem insegura e eu acho que o conhecimento, o estudar e mostrar isso e falar sobre a nutrição no local de trabalho ou para eventos científicos que tive oportunidade, né, de participar, isso foi me empoderando. E eu realmente falei, opa, nossa, eu acho que eu evolui um pouco mais. Então é nisso, você se destaca, mas quando bem colocado também. Porque falar por falar, porque achou um conceito novo de evidência científica e aquilo não tem aplicação nenhuma. Por isso também, em um contexto social, se pode dizer isso. Quer dizer, porque a palavra poder, mas depois você explicou um pouco mais, ativar o poder, se empoderar, ter um pouco mais de segurança, se colocar, por exemplo, de uma forma profissional em um ambiente de trabalho. E por isso, vamos dizer, também a oportunidade de se atualizar, porque independentemente do mestrado e futuramente da titulação acadêmica que você vai conseguir de mestre, mas eu sinto que por trás disso tem também uma vontade sua de se atualizar, de se aprimorar. Também existe, acho, uma curiosidade, uma abertura, uma motivação. É isso mesmo, Samira? Sim, sim. Porque, voltando um pouquinho, quando eu escolhi ser nutricionista, eu lembro que tinha me deixava muito inquieta, assim, minha mãe falava um exemplo. Come feijão, Samira. Mas por quê? Porque faz bem. Mas por que que faz bem? É muito vago. Por que que faz bem? O que que tem o feijão? Né? Então, tô dando o exemplo aqui do feijão, mas minha mãe sempre o argumento dela assim, porque eu era ruim para comer, né? E hoje eu sou nutricionista, então assim, lá no passado, quando criança, eu lembro que minha mãe falava assim, se não comer não vai sair da mesa, e hoje eu trabalho com comida, com alimento, incentivando as pessoas a comerem, mas foi isso que essa inquietude de querer saber, e eu acho que a pesquisa, a ciência te proporciona isso. Porque às vezes a gente não tem todas as respostas, mas você cria hipóteses, indagações, aí você vai buscar num artigo, num livro, e eu gosto disso. Eu acho muito interessante você entender a propriedade do feijão e o quanto isso pode causar um benefício na tua saúde, por exemplo.
Então não é só o feijão porque ele faz bem que ele faz, o que ele tem, qual que é o nutriente protagonista que vai te auxiliar, né? Hoje eu já consigo falar com muito mais veemência, mas acho que naquela época ainda menina, buscando a nutrição, esse poder que hoje o conhecimento me trouxe, né? Eu já tinha essa inquietude de entender. E me fala uma coisa, muito obrigado, Samira. O conhecimento, por isso a gente sabe que é importante, correto? Mas é importante também a prática, ou seja, colocar em prática esse conhecimento, é verdade? Sim, sim. Então, quando a gente entende algo, aquilo fez sentido. Um exemplo, vou pôr o feijão aqui, que já comecei com feijão, então vou ficar com feijão. Então, quando eu entendo que o feijão faz bem, mas eu vou buscar o porquê, qual que é o princípio, o que ele tem. E aí, além disso, eu começo a abrir meus horizontes de, peraí, esse feijão, dependendo do quadro clínico do meu paciente, ele faz bem, dependendo do quadro clínico, não faz. Talvez para o nefropata não é tão indicado, porque é o conhecimento, é o buscar. O que circunda esse feijão? Obrigado, mas aí eu gostaria de avançar mais um pouco. Por isso, vivenciar, não? E processar o conhecimento para chegar a um pensamento, para organizar esse conhecimento e também para gerar uma vivência. Quero te dizer que realmente tudo isso pode tornar as atividades na esfera profissional e na vida como em tudo um pouco mais conscientes e podem te motivar mais a colocar em prática, por exemplo, as teorias estudadas. Faz sentido isso? Faz sentido. Sim. Uma vez que você buscou o conhecimento, eu vou trazer de uma forma mais geral, tá? E eu consigo aplicar na minha realidade aquilo e eu cheguei num resultado, opa, tá dando certo. Ah, isso te motiva mais ainda, não? Não é? Você fala assim, então vamos buscar mais coisa? Um exemplo, quando eu assumi o cargo de MTN na instituição que eu trabalhava, uma instituição privada, simplesmente só falou assim, ó, toma que MTN é tua. Opa, e agora o que eu vou fazer? Eu vou estudar o assunto. Mas não só estudar o assunto, o que é a MTN, o que o nutricionista da MTN faz. Tá, estudei o assunto, entendi a parte que me cabe, como que eu vou aplicar isso nessa instituição que eu estou? Qual que é a necessidade dessa instituição? O que hoje essa instituição tem de falho ou que precisa ser melhorado que o nutricionista da MTN pode contribuir? Então, hoje a gente tem uns indicadores que precisam ser melhores trabalhados. Da evidência de literatura, quais são os indicadores mais adequados? Se aplica ao cenário que eu tô? Aquela característica, aquela instituição. Ok, se aplica. Mas eu preciso fazer adequações àquela realidade? Então, um exemplo que eu tive, nessa instituição que eu trabalhava, era um pouco falho o registro do volume infundido. E para o nutricionista da MTN, o volume infundido é o que vai definir se esse paciente, o estado nutricional dele está ok, qual que é o prognóstico, se ele vai melhorar, se o peso dele está legal, se ele tem risco para uma sarcopenia, enfim, tá vendo? O estudo, o conhecimento me trouxe essas evidências, esses pontos frágeis. Tá. Então, eu entendo que a relação prescrita e infundida é importante porque eu consigo saber tudo isso. Tá, mas quem que anota? Ou seja, eu tenho um contexto de evidência científica, mas aplicada à minha prática, A vida como ela é. A vida como ela é, quem que anota? Esse setor que é responsável por anotar, qual que é
como é que eu posso dizer? Quais que são as dificuldades? A realidade que eles vivem. Isso, qual é a realidade? Por que não anota? Então, será que a falha na anotação, na verdade, a ausência da informação, ela atribui-se a um quadro justo de colaboradores? Sim, ou menos pessoas, ou Isso, tarefas demais, tarefas outros demais. problemas, enfim. Não é apenas desinteresse, não? Exato. Tentar entender o contexto. E foi aí que eu entendi que o nutricionista da MTM, ele é parte principal porque ele pode ser um multiplicador, Aham. trabalhando junto com outros setores, com outras áreas. Por isso você destaca também a importância do trabalho em equipe. Sim. E me fala uma coisa, Samira, por gentileza. Dentro todo esse contexto, as realidades onde você já atuou e também onde você está inserida, não só em termos de engajamento técnico profissional, mas, por exemplo, social, ou de interesses, ou de contatos interpessoais. Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Come a nutrição se coloca dentro os diferentes contextos da vida de cada um, e no seu caso, da sua, evidente. Sim. Eu acho que o ponto interessante é o quê? A gente fala muito de atuação multiprofissional, mas a gente tem que fazer, talvez, uma transferência para atuação interprofissional e, mais ainda, a empatia no sentido de, eu, enquanto nutricionista, eu preciso entender um pouquinho, não para eu atuar naquela área, porque aí não é a parte que me cabe, mas eu preciso entender, eu brinco que quando eu falo de equipe multi, cada setor tem o seu dialeto. Cada especialidade tem o seu dialeto. Então eu preciso entender um pouco disso para que o enfermeiro saiba o meu trabalho e que eu estou ali para somar. Que o fono saiba do meu trabalho, assim como eu sei do dele, estamos ali para somar. Que o nutrólogo saiba o meu trabalho e vice-versa, que estamos ali para somar, porque tem espaço para todo mundo, né? Entender que tem duas especialidades muito importantes que trabalham com o mesmo elemento, né? Fonoaudiologia, nutrologia e nutrição. A gente trabalha com dois elementos fundamentais, o paciente e o alimento. Ao passo que o fono, ele vai trabalhar a textura e os riscos eminentes, né? No caso de um paciente disfágico, enfim. O nutrólogo, assim como, por ser um médico, ele tem uma visão mais ampla, mais abrangente, mas ainda assim também trabalha nutrientes. E tem espaço para nós dois, não existe embate nutricionista-nutrólogo, não. As áreas se complementam. Então, trabalhar enquanto equipe interprofissional é isso. Eu entender que existe demandas de fono, existe demandas de nutrólogo, existe demandas de enfermeiro, de físio, que hoje a fisioterapia sempre foi importante, mas com a Covid se destacou mais. Então a gente fez trabalhos muito lindos no qual assim, então precisa reabilitar esse paciente. Ok, então trabalhou nutrologia, nutrição, fono, fisioterapia. Olha que legal. A integração. A integração. A integração. A integração. É bem interessante porque a gente tem que se valorizar. A gente tem que valorizar o outro, mas não apenas perché è corretto, perché è giusto e perché deveria ser normal, ma também porque de fato é estratégico, porque em equipe a gente alcança melhores resultados, não apenas em equipes de saúde, mas em equipes de uma forma geral, porque a vida também são relações, e as relações têm que ser saudáveis, a gente tem que se respeitar, e no ambiente de trabalho a gente pode não se gostar demais, mas tem que se respeitar o suficiente para trabalhar de forma integrada para alcançar os melhores resultados possíveis, sem considerar que tudo isso também gera um ambiente de trabalho com mais harmonia, com mais serenidade, com mais tranquilidade, com mais empatia. E isso também permite que a gente possa trabalhar melhor. Não apenas para uma frase que eu gosto, que me lembro sempre, que gosto di ripetere, che gentileza gera gentileza, ma perché realmente in un ambiente di trabalho
com mais harmonia, automaticamente se torna mais propício, automaticamente o trabalho tipo melhor, com mais motivação e todo mundo sai ganhando. O nosso cliente, está Sim, certo, que merece todo o nosso respeito, o nosso profissionalismo e todo o cuidado possível, mas cada um de nós envolvidos de forma integrada. Por isso acho que é uma reflexão constante, perché de fato a gente precisa disso para entregar melhores resultados, mas não apenas por isso, mas para a gente também ser mais feliz. Sou exageradamente romantico não, ou é a vida como ela é a é, vida também como no ela é. trabalho e também na estratégia? Sim. Concordo em gênero, número e grau, até porque se a gente fala de ambiente hospitalar, a gente já está num ambiente de sofrimento, onde a gente lida com vidas, com doença, às vezes aquele indivíduo é o último sorriso, é o último olhar, é o último tudo. Então, entendendo que a equipe está entrosada, então a gente já trabalha, a gente não pode deixar cair no normal, no que eu estou dizendo. A gente trabalha com doença, certo? Então eu não posso ser pragmática, ok, tudo bem, é o quadro clínico desse paciente, ponto, e acabou. Mas quando a equipe está entrosada, a gente vê o paciente enquanto ser humano, por mais difícil que seja aquele ambiente, um ambiente de UTI que não é fácil, fica mais leve de se trabalhar. Né? Fica mais leve. Eu acho que a gente, enquanto, não só profissional, mas enquanto ser humano, se a gente trabalha com leveza, a gente também dá o nosso melhor. Gratidão pela partilha, Samira, e também teu fato. Somos todos imperfeitos, automaticamente, mesmo com as melhores intenções, com a melhor técnica, com a maior atualização, ninguém acerta sempre. Agora, juntos, temos chance de minimizar, inclusive, se acerto aquilo que o outro não sabe, as eventuais dúvidas, as fragilidades e outras coisas nesse sentido. Por isso novamente se torna mais estratégico para aquilo que a gente quer alcançar em termos de resultado, de cuidado, mas também para cada um de nós ter mais segurança e mais harmonia. E aí, quanto isso é importante para você, não apenas enquanto profissional, mas enquanto pessoa, e quanto isso você também se lá vive, carrega, vivencia em outras esferas fora profissional, na sua vida, no dia a dia, na sua esfera pessoal. Tudo isso para você faz sentido também no pessoal? Faz. Faz porque a partir do momento que eu me sinto realizada na nutrição, e quando a gente recebe o feedback positivo, você conseguiu o resultado, a equipe como um todo tá, você fala, poxa, que legal, eu me sinto realizada. Então, vale a pena você acordar cedo, né? Porque quem trabalha em hospital, a gente acorda muito cedo. Então, eu acordei cedo, cheguei lá. Ai, muitas vezes você posterga ali, vai dobrando quando você vê, não almoçou. Olha, nutricionista falando que é importante não fazer jejum prolongado, não fazer buraco. E às vezes é uma maratona. Então, pessoalmente, é gratificante, porque você tá vendo o resultado ali. Às vezes você vê um paciente e fala, ai, Nutri, deu certo. Ó, Nutri, eu tô tomando suplemento, aquilo que você falou tá gostoso. Ou às vezes você fala com a fono, e aí você cria uma estratégia para aquele paciente, ela vem e te traz uma queixa, ó, ele não gostou daquilo que você mandou, mas eu tenho que respeitar a textura. Aí eu consigo, de repente, dentro da minha realidade, melhorar, trazer algo diferente que com o paladar ele aceitou. E a Fana falou, ó, deu certo. Então eu, enquanto pessoa, eu me sinto também realizada. E aí isso faz sentido porque dentro e fora do meu cenário de trabalho, eu tô feliz com a escolha que eu fiz. De acordar cedo e ir lá. Para mim, está aqui gerou que, como reflexão, motivação, propósito. Sim, E aí está aqui também saúde, porque saúde
é teu propósito, aquilo que te move, e você fala, eu estou feliz, eu me sinto bem. Por isso, na realidade, estar aqui é um pilar do estilo de vida, é um pilar da vida saudável e da qualidade de vida. Por isso, mesmo dentro de un'area técnica, onde a gente tem que fazer as coisas bem feitas, e teoricamente não faz um favor para ninguém, porque você está contratada para trabalhar bem, não para trabalhar de qualquer jeito. Só que o sucesso, que também pode significar também uma maior satisfação pessoal, passa necessariamente pelo trabalho em equipe, passa por interagir com outras pessoas. E se a gente faz isso com leveza, com serenidade, com proatividade, com compaixão, sem julgamento, com presença, com consciência, a gente acarreta saúde à nossa vida, acrescenta, quero dizer, e cuida melhor, no nosso caso, profissionais da saúde, de que precisa da gente, de que busca a nossa ajuda. Por isso, vejo isso como um fechamento bem interessante desse nosso episódio. Eu te agradeço muito, agradeço vocês, espero que tenha feito sentido para vocês. E você, Samira, por gentileza, sinta-se à vontade em fazer outras colocações, em fazer o seu fechamento. Eu novamente aqui te agradeço. Eu que agradeço. E eu acho que como fechamento, a partir do momento que você se sente feliz, realizado, você também tem aquela responsabilidade de, opa, eu sou uma referência. Então, se eu sou uma referência em nutrição, eu preciso vestir a camisa, né? Então, eu preciso ser uma boa nutricionista porque talvez eu esteja ali inspirando outros nutricionistas. Se eu lido com estagiários, eu tenho por obrigação ser um bom nutricionista porque é parte da formação daquele nutricionista que está daquele pré-nutricionista, vamos dizer assim, né? Sim. Eu faço parte daquilo. Então, a gente se melhora. A gente vai se melhorando, aí eu passo a cuidar mais da minha alimentação, eu passo a cuidar mais do meu bem-estar, porque eu estou vendendo isso. Gratidão! Eu que agradeço.